Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Em 2008, a Débora tinha 20 anos de idade e passou por uma situação bastante delicada. Acabou entrando em coma. Por 3 dias ficou entre a vida e a morte e teve uma EQM. Para dizer pouco, a vida dela mudou radicalmente. Vamos conhecer a história dela? Débora, bom dia. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal, que somos nós, a sua história, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, diga de onde você está falando e nos conte tudo. Muito obrigado desde já. Bom dia, Carlos. Bom dia. Boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Débora Vieira, sou de Fortaleza, Ceará. E em 2008 eu passei por uma experiência de quase morte e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história. Então, nessa época eu tinha 20 anos de idade, estava passando por um momento muito difícil na minha vida, eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou agora, eu era uma jovem muito rebelde, fiz algumas coisas que não são legais, das quais eu não me orgulho, e eu magoei muito a minha família e alguns amigos também naquela época. E devido à situação na qual me encontrava, eu me senti muito mal comigo mesma e decidi abrir mão da minha vida. Eu tomei uma porção de medicamentos e eu entrei em coma. Passei 3 dias em coma entre a vida e a morte. E durante esses 3 dias eu tive uma experiência incrível. E essa experiência mudou a minha vida completamente. Então, durante a experiência, eu me vi em um local como se fosse uma caverna bem grande. Era como se eu estivesse assim, no interior da terra. Eu vi uma luz acima de mim, como se fosse saída dessa caverna. E dentro dessa caverna, eu me encontrava dentro de um buraco, cheio de areia. E a areia vinha mais ou menos até aqui no meu tórax. E eu sentia um outro buraco abaixo dos meus pés. E eu sentia também que essa areia, gradativamente, ia escorrendo por este outro buraco. Eu não sei exatamente como, mas nesse local, eu creio que era uma outra dimensão, a minha visão ficou, tipo assim, uns 360 graus. Eu conseguia ver tudo à minha volta. Era uma coisa, assim, inexplicável. Eu não sabia exatamente como, mas eu sabia que aquilo existia. E eu sentia que abaixo do local onde eu me encontrava, havia um outro local ainda pior. Porque eu não estava bem naquele local onde eu estava, eu sentia muito sufocada, estava presa, e nas paredes dessa caverna eu me sentia amarrada por cordas invisíveis, e essas cordas me impediam que eu caísse nesse outro buraco, onde havia um outro local que eu não sabia qual, mas eu sabia que era pior do que o local no qual eu me encontrava. E onde eu estava, eu conseguia ouvir as pessoas orando por mim, a minha família, amigos, e até mesmo uma médica que também orava por mim, e eu conseguia ouvir a voz deles. Então, em um determinado momento, eu vi sobre essa luz que estava acima de mim, um ser de luz gigantesco, muito grande. Ele tinha mais ou menos 2,5 metros para 3 metros de altura. Era muito grande, muito alto. Era um ser que me parecia ser do sexo masculino. Ele não tinha exatamente asas, ele tinha um aspecto angelical, mas era como se fosse um arco de luz atrás dele, tipo um semicírculo dourado atrás dele. É o detalhe assim, que eu consigo lembrar. Roupas brancas, reluzentes, ele era todo reluzente, e ele estava segurando tipo um cajado dourado na mão direita, bem grande, e ele era muito sério,
ele não sorria para mim, ele veio para mim muito sério, tipo me dando uma repreensão, né, do que eu havia feito comigo mesma. Então ele disse para mim: Débora, você sabe por que você está aqui? Eu disse: sim, eu sei. E eu achava que eu já estava morta quando me vi naquele local e aquele ser de luz veio descendo. E ele, como se estivesse lendo o meu pensamento. Eu não falei, mas eu pensei, e era como se estivesse lendo o meu pensamento. Ele falou para mim: não, Débora, você não morreu, mas eu não posso te tirar desse local. Senão eu poderia me tirar daquele lugar. Eu não havia morrido, mas ele não poderia me tirar dali. Eu estava aprisionada naquele lugar, eu não conseguia sair, estava presa lá. Então, ele me mostrou o local que estava abaixo de mim. Ele com esse cajado dourado, eles são coisa assim de ouro dourado, não me lembro muito bem, mas é tipo fosse uma luz dourada, esse cajado feito de luz. E ele quebrou a parede da caverna, e com essa atitude dele quebrar, se mostrou como fosse uma janela. E eu vi o que estava abaixo de mim, o local que estava abaixo de mim. Eu vi muitas pessoas em sofrimento. Era um local muito escuro, como se fosse assim, realmente no centro da terra. Eu vi rios de lavas de fogo, árvores secas. Era como se fosse assim, um abismo. E eu vi muitas pessoas chorando, gritando, sofrendo. Foi uma cena que eu não consigo esquecer. Me desculpe que eu estou um pouco emocionada, Carlos, me desculpe. Uma cena muito chocante, porque quando eu estava naquele local, sem ver aquilo, eu não estava conseguindo escutar, nem conseguindo ver nada. Eu sentia que havia um outro local abaixo de mim, que era muito terrível, mas eu não conseguia ver. Então, quando esse ser de luz me mostrou, e eu vi toda aquela cena daquelas pessoas sofrendo naquele local, gritando, desesperada, aquilo me deixou muito abalada, me deixou muito triste. Então, ele disse para mim: Débora, desculpa. Então, ele disse para mim: Débora, todas essas pessoas que você está vendo agora ali, essas pessoas perderam os seus corpos físicos, mas elas não vão ficar ali para sempre. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar para as pessoas, inclusive, principalmente isso, que o sofrimento não é para sempre. Então ele falou para mim: aquelas pessoas perderam seus corpos físicos, mas elas não vão ficar ali para sempre. Elas estão ali devido ao peso que há na consciência delas, porque elas não conseguiram perdoar as pessoas que a magoaram, elas não conseguem perdoar a elas mesmas, têm muito sentimento de rancor, sentimentos de ódio, não se arrependem das coisas más que eles fizeram quando estavam em vida. Então, por esse motivo, eles estão ali. E ele disse para mim que cada pessoa que está lá não tinha consciência que havia outras pessoas em volta, que cada um vivia o seu pesadelo particular. Isso ele falou para mim. Eles não tinham consciência que havia outras pessoas em volta. Eu vi muitas pessoas, como se fosse um grupo, né, de pessoas, mas eles estavam ali, tipo como se fosse numa... Como eu posso explicar isso para você, Carlos? Como se fosse um pesadelo, cada um vivendo um pesadelo particular. Eles não conseguiam ver as outras pessoas que estavam em volta. Então, ele disse para mim isso, e depois disso ele fechou aquela janela que estava vendo aquelas pessoas sofrendo, e ele abriu uma outra janela, na qual ele mostrou toda a minha vida, da minha infância até a minha fase adulta, e ele mostrou para mim todas as vezes que eu havia magoado as pessoas. E um detalhe muito interessante, que onde eu estava, era como se a minha consciência tivesse expandido. E é como dizem que todos nós somos um. E naquele instante eu senti a dor que eu havia causado nas outras pessoas. Toda vez que eu havia mentido, que eu tinha feito alguma coisa errada, que eu tinha magoado alguém,
que eu fiz alguém chorar, então aquela dor que a pessoa estava sentindo, eu senti em mim também. Ele disse para mim que eu deveria mesmo sentir a dor que eu tinha causado em outras pessoas, para que eu sentisse no meu coração aquela dor e eu me arrependesse de ter feito aquilo. Então foi algo muito forte para mim, porque eu senti de verdade, aí veio aquele peso na consciência de, poxa, olha só, né, a estupidez que eu fiz, né, o que eu causei, a dor que eu causei a essas pessoas. E então ele disse para mim que não poderíamos tirar daquele local, que eu teria que ficar lá. E ele me deu vários conselhos, me falando sobre a importância de perdoar, a importância de sentir amor pelo próximo. E depois desses conselhos que ele me deu, ele voltou, ele foi subindo, né, em direção à luz novamente, ele foi subindo, era bem longo, assim, uma coisa muito distante, ele foi subindo lentamente, e aí eu fiquei desesperada, porque ele estava lá sozinho novamente, eu disse, ei, peraí, você está indo para onde? Tipo assim, né, vem cá, volta aqui, não me deixa aqui sozinha, né, aquele desespero, né, aí ele parou, mas muito sério. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a seriedade dele, muito sério. Ele transmitia para mim segurança, paz, também amor, mas ao mesmo tempo muito sério. Então ele falou para mim, você vai ficar aí por mais um tempo para você refletir, você pensar nas suas atitudes, nas coisas que você tem feito. Aí eu perguntei para ele, mas quanto tempo vou ficar aqui? Por quanto tempo? Ele disse, por um tempo determinado. E simplesmente ele sumiu. E eu não vi mais ele. Então, eu fiquei lá pensando, né, nas coisas que eu havia feito e fiquei desesperada por estar ali sozinha naquele local, né, uma coisa realmente feia, era uma caverna, né, dentro daquela caverna, e presa, sem conseguir sair dali. E eu fiquei desesperada, achando que eu ia ficar ali, não sei, talvez por quase uma eternidade, né? Ele não me disse o tempo que eu ia sair. Ele falou para mim que eu ia sair depois de um tempo determinado. Então, eu desesperada, comecei a gritar, clamando por Deus, pedindo ajuda a Deus para me tirar dali. Eu disse que eu me arrependia, de coração me arrependi, porque depois que ele mostrou aquelas coisas para mim, né? Eu fiquei pensando naquilo que eu havia feito. Então, eu comecei a me arrepender de verdade de tudo aquilo que eu tinha feito de errado na minha vida, porque naquela época eu era uma pessoa egoísta, eu era muito materialista, só pensava em mim mesma, eu não tinha escrúpulos para conseguir aquilo que eu queria, eu lutava pelo que eu queria. Eu costumava dizer que os fins justificam os meios. E eu não era uma pessoa muito generosa. Se eu via alguém sofrendo, eu dizia, é problema dele, é problema dela. Cada um é merecedor do destino que tem. Eu não me importava com as pessoas, eu não tinha essa coisa de amar o próximo. Como agora eu estou bem diferente disso. Então, naquela época não era assim, eu era muito egoísta, muito mesmo. Então, eu comecei de fato a me arrepender de tudo aquilo que eu havia feito. E eu comecei a chamar por Deus, pedindo ajuda, implorando que ele me tirasse daquele local. Eu chorava, eu gritava, pedindo a Deus que ele me tirasse daquele local. Então, nesse momento, eu vi uma mão gigante, totalmente feita de luz. Ela veio desse buraco que estava acima de mim, onde parecia ser a saída da caverna. Ela veio e quando essa mão veio se aproximando de mim, eu senti uma paz, um amor tão grande, sabe? Uma coisa incrível, que eu nunca havia sentido antes na minha vida. E essa mão me pegou, como se eu fosse uma bonequinha. Me pegou e me puxou pela luz. Então, nesse momento, eu acordei como? Quando essa mão me pegou e me puxou pela luz, foi quando eu acordei do coma. E, Carlos, durante o coma, depois meus pais me contaram, os médicos chegaram a desenganar eles. Eu fiquei literalmente entre a vida e a morte. Os médicos disseram para a minha família que já haviam feito tudo o que podiam fazer por mim, mas se eu iria sobreviver ou não, isso estava nas mãos de Deus. Então, eu considero um milagre, de verdade, um milagre por eu estar aqui hoje viva e poder contar e compartilhar essa experiência com vocês. Eu agradeço muito a Deus, muito, com todo o meu coração, por essa oportunidade.
Então, depois que eu acordei, minha visão estava muito embaçada, meus pais ficaram muito felizes em me ver que eu tinha acordado, e estava somente meus pais no quarto comigo, né, perto da cama do hospital. A minha mãe estava do lado direito, meu pai do lado esquerdo, mas eu estava vendo atrás deles dois rapazes muito bonitos, dois rapazes lindos, vestidos de branco, mas como minha visão estava muito embaçada ainda, eu pensei que eram dois médicos ou dois enfermeiros, mas eu pensei que talvez a luz do sol que vinha da janela pintava, né? Que eu não estava conseguindo ver direito, estava sobre eles e por esse motivo eles estavam tipo reluzentes, uma luz dourada, tipo dourado sobre eles, um campo dourado. E eu disse para meus pais, mãe, pai, quem são aqueles dois rapazes bonitos que estão ali atrás de vocês? Aí meus pais olharam assim, ao redor e ao lado, assim, para trás. Não, meu filho, não tem ninguém aqui, não. Nós estamos sozinhos, só que nós três. Eu disse, não, mãe, pai. A minha língua estava um pouco enrolada, né, devido às medicações que eu tomei, mas eu conseguia falar. Eu disse, ali, atrás de vocês, eles são dois. Um atrás do senhor, pai. O outro atrás da senhora, mãe. Estão de branco, são tão bonitos, um rosto tão lindo, são tão lindos. Aí ainda falei assim, Carlos, mãe, pede para eles saírem do sol, para eles irem mais para cá. A minha mãe disse, minha filha, não tem sol aqui no quarto. A janela está fechada e a cortina também. E quando a minha visão clareou um pouco mais, eu consegui ver que eram dois seres completamente de luz, totalmente de luz. Um branco dourado, um rosto muito lindo mesmo. Uma beleza que eu nunca havia visto antes na Terra. Então, eles estavam lá sorrindo para mim. Eles não falaram nada, não disseram nada, só emitiu muita paz e muito amor. Estavam lá sorrindo para mim. Aí eu tentava acenar, porque eu estava muito fraquinha, ainda não conseguia levantar o braço, e eu tentava acenar, e eu sorria, e dizer oi para eles, né, mas aí minha mãe e meu pai, poxa, pensaram, deve estar louca, né, ou foi medicação, né, eles não conseguiam ver. Aí depois meu pai disse para mim, minha filha, são anjos, você está vendo anjos, né, que quando eu falei as características deles, meu pai disse, são anjos, filho, está vendo um anjo, dois anjos. Então, foi muito emocionante isso. Depois desapareceram, assim, na minha frente, assim, se desfazendo pouco a pouco. Aquela luz dourada foi se desfazendo pouco a pouco. E a verdade é, Carlos, que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. O tempo todo nós estamos sendo amparados por esses seres de luz. Não importa quais os erros que a gente cometa na vida, mas eles estão sempre ao nosso lado. E algo muito importante que eu quero passar aqui para as pessoas é sobre essa questão da energia positiva e negativa que há em cada um de nós. Foi como eu senti também o que o anjo transmitiu para mim lá, naquele ser de luz, naquela caverna. Que quando nós somos pessoas positivas, nós fazemos bem, temos pensamentos bons, a gente automaticamente, em caso de um desencarne, a gente já sobe para uma dimensão superior. Mas quando nós somos pessoas negativas, que prejudicamos outras pessoas, a nossa consciência pesa. E em caso de um desencarne, automaticamente a pessoa já desce para uma dimensão densa, uma dimensão escura. Não é que Deus castigue alguém, não, Deus não castiga, Deus não julga. Eu creio que realmente o paraíso e o inferno são estados de consciência. E cada um caminha para lá, né, por si só, de acordo com as suas atitudes, é como dizem, a lei da ação e a reação. Não é um castigo divino, não é nada disso. O mais importante é você tentar fazer o bem, ser uma pessoa boa, ajudar o teu próximo, como você puder. E o anjo, só voltando aqui um pouco, ele falou para mim que eu iria voltar, né, que eu iria voltar para a Terra, né, para minha vida aqui, mas com uma condição, que eu melhorasse, que eu fosse uma pessoa melhor, que eu perdoasse as pessoas que tinham me magoado, que eu sentisse mais amor pelo próximo, que eu fosse mais generosa, que eu me colocasse mais no lugar do próximo. Então, isso foi a mensagem que ele passou para mim, sobre a questão de você mudar, de você se transformar, e você, principalmente, amar o teu próximo como a ti mesmo, de você se colocar no lugar do próximo.
Você comentou que parecia que você estava debaixo da Terra, você quer dizer como se fosse um ambiente, mesmo que sendo uma outra dimensão, mas dentro do planeta Terra? Não creio que exatamente fosse dentro do planeta Terra, mas parecia ser uma dimensão densa, uma dimensão que fosse abaixo dessa dimensão na qual nós estamos agora. É como se fosse uma outra dimensão, não aqui, exatamente fisicamente na Terra, mas uma dimensão abaixo. Mas o local onde eu me encontrava, o aspecto do local parecia ser como fosse abaixo da Terra, né, uma caverna. Mas pelo que eu consegui sentir, não era aqui na Terra em si, mas como fosse uma outra dimensão abaixo daqui. Você disse que aquele ser a quem você se refere como sendo um anjo, disse para você que aquelas pessoas que você estava vendo pelo buraco que ele abriu com um cajado de luz não estavam ali para sempre, que estavam até cada pessoa refletir e chegar a alguma conclusão. Você podia explicar um pouco melhor isso? Exatamente. É como tipo um cantinho da disciplina na escola, né? Quando o aluno faz alguma coisa errada e o professor coloca ele lá no cantinho da disciplina para refletir no que ele fez. Foi exatamente isso o que o anjo quis falar para mim, né? O ser de luz falou para mim. Que aqueles seres, aquelas pessoas que estavam ali naquele sofrimento não ficariam ali para sempre. Só até o ponto delas refletir sobre a vida delas, se arrepender do que elas fizeram de errado, né, que magoaram outras pessoas, elas perdoarem. Ele me falou isso também muito, sobre o perdão, de liberar o perdão. Elas perdoarem as pessoas que haviam magoado e refletir. E quando se arrependessem, a consciência delas ficaria leve e automaticamente elas se elevariam a outras dimensões superiores. E você falou também sobre perdoarem a si próprias. Eu acredito que na maioria dos casos de pessoas que fizeram o que eu fiz, de abrir mão da sua vida, essas pessoas não conseguem perdoar a si próprias. Esse sentimento de culpa gera um peso na consciência muito grande. E é o que pode levar essa pessoa a essa determinada situação, né, na qual como eu estive, nessa dimensão densa. É algo que eu acho que ele falou assim para exemplificar essa questão do peso na consciência, né, o que é pesado desce, que é leve sobe. Foi tipo assim que ele quis falar para mim. Então, quanto mais você tem peso na sua consciência, que você não consegue perdoar o teu próximo, que você não consegue perdoar a si mesmo, que você não se arrepende das coisas más que você fez, aquele é um peso na tua consciência. E é o que te faz ficar lá, aprisionado naquele local como eu estava, aquele local denso, escuro. É isso que ele quis passar para mim. Mas quando você libera o perdão, que você perdoa a si mesmo, perdoa o próximo das coisas que eles fizeram contra ti, que você se arrepende das coisas que você fez, e você quer mudar, você decide mudar, melhorar, então automaticamente a tua consciência fica mais leve e você se eleva às dimensões superiores. Foi isso que ele falou para mim. Ele falou claramente que é a própria consciência da pessoa que leva a pessoa para o local para onde ela vai? Exatamente isso. Ele falou muito claramente isso. Essa questão que não é Deus que faz isso com você, não é Deus que te condena, Deus não te julga, Deus não te condena, não é nada disso. Não é como certas religiões pregam por aí, não é assim. Não é Deus, é puramente amor. É a própria pessoa em si, com as suas atitudes, as suas ações. E como diz a lei do universo, a lei de retorno, né, que volta para você. É simplesmente isso. Não é Deus que condena você, Deus não lança você no local assim, de jeito nenhum. Você sentia que havia vários níveis abaixo de você e também acima. Você sentia que havia uma grande estrutura organizada envolvendo tudo isso? Sim, eu senti exatamente isso.
que eram não somente um, dois ou três níveis, mas que haviam muitos outros níveis. E esse ser era tão incrível, o que ele passava para mim, um ser extremamente inteligente, muito sábio, e era como se fosse realmente, não exatamente uma hierarquia, mas níveis de dimensões, tanto para baixo quanto para cima. E essas pessoas desciam de acordo com o tipo peso realmente das coisas que elas fizeram na Terra. Naquele nível de pessoas ali, determinado tipo, a sofrer. Também eu sinto que havia outros níveis abaixo, também outros níveis acima. Você sentia ter um corpo, você se dizia amarrada, você se enxergava tal como você é? Sim, sim. Eu me via exatamente como eu sou, mas um detalhe, naquela época, meu cabelo era loiro, tinha ficado cabelo de loiro. E nessa dimensão, eu me via com cabelo castanho, que é meu cabelo natural. Me via com cabelo castanho. Eu me via realmente tendo um corpo, via meus braços, não conseguia me ver completamente por causa da areia que estava me cobrindo, né? Eu sentia uma areia me cobrindo, mas eu conseguia sim sentir o meu corpo. Você sentia como se você pudesse respirar, como se você estivesse aqui. Sim, tipo como eu sou aqui agora, do jeito que eu sou aqui agora. Mesmo sem você ter corpo. Exatamente. Eu sabia que eu estava como se fosse uma forma espiritual, mas eu sentia como eu sou agora, né? Do jeito que eu sou agora. Assim como aquelas pessoas que você viu, você viu o corpo delas. Sim, sim, também vi. E aparentemente elas sentiam ter um corpo pela forma como você as via. Exato, exato. Pareciam realmente ter um corpo. E elas estavam com expressões de dor, sentindo dor. Eu não sei explicar muito bem para você, mas foi isso que eu vi. Né? Como fossem pessoas realmente normais, mas eu sabia que ali não era o nosso mundo, a Terra em si, era outra dimensão. Essas pessoas que você via, elas também estavam como que numa areia, como você falou. O que você podia detalhar sobre isso? Bem, como o anjo explicou para mim, cada um estava vivendo seu pesadelo pessoal, né? Isso na mente de cada um deles. Mas o local onde eu vi era um local muito amplo, mas que parecia ser no interior da Terra, assim, um aspecto, como se fosse uma caverna também no interior da Terra, mas lá bem profundamente. É tanto que eu vi um rio de lava de fogo também, árvores secas e um rio tipo de lava vulcânica. E eles já estavam, era um local muito escuro, um local muito, muito escuro. Mas eles não estavam na areia como estava, não. Eu estava numa espécie de ampulheta. O que eu consegui sentir é como se tivesse uma ampulheta gigante. Eu estava quase caindo naquele local, quase caindo. Porque também eu sentia uma areia que escorria por debaixo dos meus pés, um buraco que havia abaixo dos meus pés. E nessa visão que eu te falei, tipo de 360 graus, que eu não sei explicar como, mas a gente conseguia ver, você conseguia visualizar coisas, era como se eu tivesse uma ampulheta gigante e eu estivesse ali amarrada e aquelas cordas invisíveis não me deixaram cair. Era como se eu estivesse quase caindo naquele precipício, naquele local. E aquele ser de luz, tipo assim, alguma misericórdia divina, não sei explicar, não me deixou cair ali. Esse ser sério que você falou, você consegue definir o rosto dele? Vi, sim, um pouco do rosto dele, um rosto masculino, parecia assim, um ser masculino, mas ele brilhava muito, então eu não via os detalhes muito profundamente, os detalhes precisos do rosto dele. Os outros dois também que eu vi lá no hospital também não vi os detalhes perfeitamente, mas via que era uma beleza assim esplêndida. Esse também era muito lindo também. E algum significado para o cajado de luz que você viu? Acho que tipo como se fosse uma luz que te mostra a verdade ou algo que você precisa ver. Porque parecia ser realmente um cajado dourado, de luz dourada, algo do tipo. E com o cajado, ele colocou na parede a primeira vez e mostrou aquele local que estava abaixo de mim. E depois, com o mesmo cajado, ele me mostrou a janelinha na qual eu assisti o filme da minha vida. E eu vi tudo assim acontecendo, da minha infância até a minha fase adulta.
Aquela mão gigante que você falou, você sentia que era a mão dele mesmo sendo gigante? Não, parecia ser esse ser que todos nós chamamos de Deus. Foi o que eu senti naquele momento, sabe, Carlos? Como se fosse Deus. Aquela mão não era somente uma mão em si, mas muito amor, muita paz, uma coisa que eu jamais senti na minha vida. Eu nunca mais senti aquilo novamente. Aquela paz imensa, aquela sensação de amor, incrível, maravilhoso. De volta aqui, a sua vida mudou? Muito, muito. Não foi uma mudança rápida, foi uma mudança gradativa. Ainda passei também por outras situações não legais, mas que pouco a pouco é como se eu fosse melhorando a cada dia. Eu passei a ter mais amor pelas pessoas. Eu era uma pessoa egoísta, não era de me importar com os outros. Nesse ponto eu mudei muito, muito mesmo. Hoje em dia eu me ponho muito no lugar daquela pessoa. Se eu vejo uma pessoa sofrendo, passando por alguma situação, eu tento ajudar de algum modo, ou financeiramente, de algum modo, eu tento ajudar. E também esse ponto, Carlos, que eu era muito apegada a dinheiro, eu era muito apegada a coisas materiais. Hoje em dia eu não sou mais assim. Hoje o que eu posso fazer, o que eu posso doar às pessoas, eu dou, eu faço de coração, com toda a minha alma, porque você sentir a dor pela pessoa que está passando por uma determinada situação, e você se põe no lugar daquela pessoa, poxa, se fosse eu ali, alguém da minha família passando por isso, então você vai e faz aquilo de coração. Nossa, é tão bom, é tão gostoso fazer isso, você doar para as pessoas, é maravilhoso. E com relação a esse ser, a essas dimensões, você escuta ainda alguma comunicação? Você sente algum, ou acordada ou dormindo? Nos conte um pouco sobre isso. Sim, isso é muito maravilhoso, Carlos, e é bom também compartilhar isso. Antigamente eu achava que eu estava ficando louca, porque às vezes eu escuto vozes, não é fora, mas tipo telepaticamente, né? Essas vozes às vezes me ajudam, determinadas situações de perigo, essas vozes me ajudam, me dão, tipo assim, Débora, não faça isso, ou não vá para determinado local, estão me protegendo. E depois eu fico sabendo que alguma coisa ruim aconteceu naquele local que eu iria, ou coisa parecida. Então, é muito interessante isso. Eu vi vários episódios da minha vida que essas vozes, esses seres, creio que são seres de luz, têm me ajudado, eles têm me orientado, muitas coisas. São muito para eles. A mesma voz daquele ser que desceu ou outras? Não, outras vozes, não é somente uma voz, mas desde que eu era criança que eu tenho escutado uma voz, às vezes eu escuto, como se fosse um anjo também, da guarda, que me orienta quando eu estou triste, vem conversar comigo, né, me levanta para cima, me deixa feliz, me dá conselhos, mas devido à minha rebeldia daquele tempo, quando eu era mais jovem, eu não dava muita atenção, eu já estava louca, e depois da EQM eu comecei a ouvir e dar mais atenção ao que essa voz disse para mim. Vou só contar aqui um exemplo muito, muito rápido, de algo até recente que aconteceu comigo. Eu tive um sonho com uma moça que era minha vizinha, e nesse sonho ela estava sofrendo muito, ela estava passando fome, estava passando por muitos problemas financeiros. E detalhe, eu já não tinha contato com ela há muito tempo mesmo. E eu tive um sonho com ela e quando eu acordei, essa voz disse para mim, uma dessas vozes falou para mim, Débora, você tem que ajudar essa pessoa, né? Você tem que ajudar ela, você tem que ir lá fazer umas compras e mandar para ela. E eu fiquei pensando, não, acho que estou ficando maluca, ela está bem, não, isso é tudo minha cabeça. E eu tive esse sonho mais 3 vezes, e na terceira eu disse, quer saber, eu vou fazer. Eu não sei exatamente como é que ela está agora, mas eu vou fazer isso. Então eu fui lá no mercantil, fiz umas compras para ela, mandei para ela, não sabe que fui eu, a pessoa não sabe disso, não vai saber também. E depois eu fiquei sabendo que ela realmente está numa situação muito, muito complicada, que o marido abandonou ela com 2 filhos, então, e eu não sabia nada disso. E no sonho eu vi ela nessa situação, e essa voz me orientou a ajudá-la. Só depois foi que eu vim saber de como realmente essa pessoa estava vivendo. Então, é só uma das situações, aconteceu muitas coisas. Você, quando estava lá, você disse que você conseguiu sentir o sentimento das pessoas que você havia magoado.
Eu pergunto, agora, de volta, você desenvolveu uma capacidade de sentir o sentimento do outro? Sim, sim. Inclusive, até quando alguém mente para mim, eu sei, eu consigo sentir. E se eu não consigo notar aquilo assim, rapidamente, por mais incrível que pareça, essas vozes falam para mim. Se alguém está mentindo para mim, ou querendo me prejudicar de algum modo, eu tenho ou algum sonho, ou essas vozes falam para mim. Eu pratico meditação também, e principalmente durante a meditação, eu tenho essa conexão mais profunda com esses seres. Eles me avisam de situações, de algumas coisas que podem acontecer. Quando você estava lá e você viu aquelas pessoas, você se sentia ligada a tudo aquilo, como se todos fôssemos ligados, inclusive aquelas pessoas que você estava vendo sofrendo? Exatamente isso. Como, assim também como eu senti a dor e o sofrimento das pessoas que eu havia magoado, quando me mostrou aquela segunda janela, naquele momento, quando eu vi a primeira, né, que ele abriu aquele buraco, eu senti toda a dor daquelas pessoas, até me perdoe, eu fico um pouco emocionada quando eu lembro, porque foi muito forte o sentimento. Eu realmente conseguia, era como se eu estivesse lá, entende? Eu estava lá, naquele local, presa, mas, ao mesmo tempo, é como se eu estivesse dentro de cada um deles, sentindo a dor que eles estavam sentindo. Foi, assim, uma coisa muito, muito intensa. Me desculpe, um pouco emocionada. Desculpe. Quando você estava nesse local, você sentiu de alguma forma que a sua consciência tinha mudado, que o seu conhecimento tinha ampliado de alguma forma difícil de explicar? Não exatamente com o conhecimento tipo científico, não. Não alcancei esse conhecimento tipo cósmico, de saber de tudo. Mas foi tipo assim, é mais a expansão do sentimento de você sentir que o outro também está sentindo. Nesse caso, sim, a minha consciência se expandiu. Essa questão do sentimento. Mas do conhecimento, não. Eu não consegui ver. Eu já vi em outros casos, a pessoa tem tipo um conhecimento cósmico. Não. Foi simplesmente a questão do sentimento mesmo. De sentir de coração para coração o que o outro também está sentindo. Esse ser sério, ele de alguma forma pareceu familiar para você? Parecia ser alguém que eu já conhecia, né, como se eu já conhecesse aquele ser, mas no instante mesmo não sabia identificar exatamente. Era como se ele me conhecesse também, era uma coisa, tipo, muito, eu já te conheço. Tipo assim, embora eu não pudesse explicar o sentimento, mas de fato era como se fosse uma coisa, não fosse estranho. Você tinha medo da morte? Mudou isso de alguma forma? Totalmente, totalmente. Eu tinha medo de morrer, apesar do que eu tinha feito, porque na minha cabeça era tipo, morreu, acabou. Eu apenas tentei acabar com tudo e eu fiquei muito surpresa quando eu estava naquele local e vi tudo aquilo acontecer. Porque eu imaginava que após a morte você simplesmente acabava, apagava. E eu me senti lá muito lúcida naquele local, acordada. Passei 3 dias em coma, mas acordada naquele local. E eu achava que eu estava morta. Mas foi assim, tipo, não, simplesmente morrer não acabou. A vida continua. Débora, você em algum momento achou que isso poderia ter sido um sonho depois que você voltou do coma? Sim, eu cheguei a pensar que sim. Algumas pessoas da minha família comentaram comigo, depois que eu contei para elas sobre o que aconteceu, que talvez fosse somente um sonho, uma alucinação causada pelos medicamentos que eu havia tomado. E eu cheguei a pensar, talvez, mas refletindo melhor sobre a minha experiência, eu vi que não, porque um sonho geralmente não tem muito sentido. E a experiência que eu passei é muito detalhada, tinha princípio, meio e fim, aquelas mensagens, né, muito claras, muito nítidas. Então aquilo não poderia ser somente um sonho. Você voltou do coma com total lembrança do que você tinha vivido ou foi uma coisa que veio aos poucos? Não, eu voltei com total lembrança, assim. É tipo como assim, você está no local e de repente você é teletransportado para um outro local. Eu estava lá naquele local horrível, naquela caverna, e quando aquela mão me pegou, eu creio que era a mão de Deus, na minha concepção,
eu acordei do coma. Então, tipo assim, fez tipo um teletransporte. Poxa, eu estava lá e estou aqui. E nesse momento fiquei um pouco confusa, tipo assim, poxa, eu estou viva mesmo, eu estou viva, estou aqui. Eu fiquei tipo, me procurando, sabe, Carlos, para ver se eu estava realmente inteira, estava viva mesmo. Então, assim, eu voltei com uma lembrança total, não fui apenas voltando aos poucos. Débora, tem mais algum acontecimento durante a EQM que eventualmente você não tenha nos contado ainda e que vale a pena a gente saber? Sim, Carlos. Durante a minha EQM, eu me vi naquele local, naquele buraco, na caverna, e também eu tive, tipo, uma outra visão de uma outra existência anterior que eu tive a essa. E nessa existência, eu me via numa civilização antiga, e eu também era uma pessoa muito arrogante, muito egoísta, muito má. E nessa civilização, eu havia morrido sendo sacrificada, eu havia sido enterrada viva. Em um determinado momento, eu vi como se fosse areia caindo sobre mim, e tipo, houve uma conexão entre a minha EQM, o local onde eu estava, né, com a areia aqui no meu tórax, e essa outra situação na qual eu fui enterrada viva. Eu vi uma conexão entre as duas, e também eu vi ao mesmo tempo que eu preciso, nessa minha atual existência, me reequilibrar como pessoa e ser uma pessoa melhor, não seguir os mesmos passos errados que eu havia seguido em existências anteriores. Você falou de uma civilização anterior, você consegue identificar qual seria? Sim, devido a alguns sonhos que eu tive, que eu sonhei com um local nas montanhas, onde tinha uma escadaria de pedra. Era um local todo construído de pedras, pedras grandes. E depois eu vi esse local em um livro da escola, e eu fiquei chocada e comecei a chorar. Tive uma espécie de nostalgia, um sentimento nostálgico quando eu vi aquele local, e pelo sonho, me parece ser Machu Picchu, no Peru. O que você gostaria de deixar como suas palavras finais dessa entrevista para todos nós que não passamos por uma experiência como você nesse momento tão complexo do mundo que estamos vivendo? Então, o que eu gostaria de falar para as pessoas é que vocês busquem mais, não somente a religião em si, que a religião em si, ela não faz diferença. O mais importante é ter amor ao próximo, é você fazer o bem, ter bons pensamentos, boas atitudes, você evitar falar palavras de baixo calão, evitar também assistir coisas negativas, porque tudo isso vai prejudicar você e a sua família. Então, tente ser o mais positivo possível, tente ser o mais honesto possível, fazer o bem, ajudar as pessoas, se colocar no lugar do próximo, sentir amor pelo próximo. E você automaticamente, quando chegar o seu momento de você partir deste mundo, você já vai subir para dimensões superiores. É isso que eu gostaria de falar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?